Poderia dizer que o Botafogo se arrependeu de ter nascido. Com o perdão da brincadeira, a galera que segue o canal vai entender o que eu tô dizendo, porque, rapaz, que amasso, que atropelo, que treinador é Felipe Luiz. Em pouquíssimo tempo, é bizarro o que ele constrói com esse Flamengo que, de novo, vai incomodar muito ao longo da temporada. E, por outro lado, um Botafogo que... Claro, não esperava já no segundo jogo dos seus titulares, já ter uma decisão pela frente desse tamanho. Não é que não esperava, é que o planejamento do Botafogo, ele tá pensando a longo prazo, ele tá mais pra frente. Os caras negociaram Luiz Henrique e Thiago Almada, né? Dois dos grandes destaques do Botafogo do ano passado. Não tem treinador ainda, estão se falando até no Tite. Olha aí, olha que loucura, o Tite que não era nem cotado, né? O Botafogo estava atrás de um estrangeiro, de um português, né? Perdeu o Arthur Jorge. Parece que pode fechar com o Tite, porque não tem. E é claro que você perde a referência. Você não tendo mais aquele teu comandante, mesmo que você mantenha a base, mas muitos jogadores saíram. O Lucas Halter, que hoje é o defensor do Botafogo, na ausência do Bastos, por exemplo, ao lado do Barbosa, teve inúmeras dificuldades no jogo, entregou um gol para o Luiz Araújo, né, o terceiro gol. Então, assim, é um Botafogo que ainda deixa muito a desejar, que vai contratar, a gente sabe, lá na frente, os caras de grana têm, mas nesse momento, quando você coloca frente a frente com o Flamengo, que mantém o treinador, mantém a base, perdeu o Gabigol, não sei mais quem ali e tal, pô. Olha o time que o Felipe Luiz botou em campo. O Arrascaeta, que ainda tá voltando e tal, hoje com a 10, né, entrou no segundo tempo. Mas ó, o Rossi e o Wesley jogando muito pelo lado direito. Aliás, o primeiro tempo assim espetacular do Wesley pelo lado direito. Léo Ortiz e Léo Pereira. Aí você já, né? Perdeu o Fabrício Bruno. Olha essa dupla de zaga. E ainda entrou o Danilo, seleção, Juventus, no lugar do Léo Pereira na reta final. Alexandro na lateral esquerda. É sacanagem, né? Aí o meio campo, Pulgar de la Cruz, que fez um baita jogo. Gerson. Esquece, né? Falar nada do Gerson. Gonçalo Plata, que tá jogando demais esse equatoriano. Bruno Henrique e Michael. Cara, todo mundo jogou bem. O Michelzinho fez um inferno pelo lado esquerdo. O Bruno Henrique, cara. Os caras acham que o Bruno Henrique tá velho ainda. Tá bom. O Bruno Henrique caiu pela direita, caiu pela esquerda, centralizou, tentou de cabeça. O Plata vindo de trás, muitas vezes, às vezes caía por dentro, às vezes fazia a direita. O Michelzinho no lado esquerdo, lá naquela jogada pessoal dele. Cara, infernizou o Botafogo. O Botafogo não viu a cor da bola, especialmente no primeiro tempo. A gente teve uma paralisação ali, né? Começa o jogo, no começo já tem um pênalti pro Flamengo, e foi, né? Por mais que o Bruno Henrique, a bola estica um pouco mais, né? O cara dá o carrinho e ele toca, né? Ele dá o carrinho e ainda levanta a perna, assim, pega a perna do Bruno Henrique. O Ramon Abate-Abel marcou a penalidade, o Bruno Henrique até não cobra tão bem, o John tava na jogada, mas como ele chuta meio forte, né? Ele espalma pra dentro, uma chuva torrencial, aí para o jogo, quase uma hora, quando retoma o gramado bem lá no Mangueirão, em Belém do Pará, e aí o Flamengo continua com a mesma volúpia, com o mesmo ímpeto, porque o que acontece? O Botafogo não conseguia sair. O Flamengo marcava tanto aquele perde-pressiona, né, aquela marcação alta, que muitas bolas eram roubadas ali no comando de ataque, e aí pronto, né? Aí os caras já estavam próximos do gol e o John tava tendo muito trabalho. Aí vem o segundo gol, que é um lançamento que vem do lado esquerdo, e o Bruno Henrique pega uma bola com uma rara felicidade de perna direita no ângulo. E ali já define 2-0 pro Flamengo, seria muito difícil pro Botafogo. Botafogo que teve novidades. Dentro dessa reformulação, por exemplo, veio o Arthur. Ex-Palmeiras, ex-Bragantino, que estava no Zenit, né? Que estava na negociação com o Luiz Henrique. O Arthur não conseguiu jogar. Claro, primeiro jogo do cara, na estreia, já tendo que resolver. E o Arthur não tem nem, assim, na minha opinião, nem perto do tamanho que tem o Luiz Henrique. Então, difícil, né? Uma bucha. Mas ó, o John, o goleiro, o Matheus Ponte, que eu acho bom lateral, só depois entrou o Vitinho. Aí o Halter realmente fez um jogo terrível, junto do Barbosa, e o Alex Telles na esquerda. A base tá mantida, né? Gregory, Marlon Freitas, aí aqui você já vê a diferença, né? Aí, ok, você tem o Savarino, o Arthur e o Matheus Martins, com o Igor Jesus no ataque. Entrou o menino Lobato, depois o Kaique Queiroz no lugar do Arthur, e o Patrick de Paula, que até fez o gol de honra da equipe do Botafogo no lugar do Savarino.
Assim, é um time bom, ok? Mas você perde a referência, você perdeu grandes jogadores, você tá no segundo jogo só como titulares e o Flamengo tá voando. Voando fisicamente, tecnicamente, com puta de um time. Aí ainda, o Felipe Luiz ainda tinha no banco o Luiz Araújo, que entrou e fez um golaço, uma pintura, porque ele rouba a bola do Rauter, ele chega na frente do John e ele dá uma cavadinha invertida, assim, sabe? Lá na bochecha da rede oposta, golaço. E ali decreta o fim, né? E aí depois o Botafogo até esboça alguma coisinha e faz o gol com o Patrick de Paula. Mas aí ele botou o Arrascaeta no jogo, o Everton Araújo, que é muito bom volante, o Juninho, né, que chegou para ser o 9, ainda tímido, ainda, né, pouco, não conseguiu fazer muita coisa. Mas mais do que isso, né, mais do que peças, o jeito de jogar do Flamengo. Né? Flamengo que, cara, vocês podem ver, tem aproximação e triangulação o tempo inteiro. Quando o jogador pega a bola, sempre tem um próximo ou passando. Quando esse jogador pega a bola, sempre tem um próximo e outro passando. Então nunca um cara fica descoberto. Nunca um cara que está construindo a jogada do Flamengo, ele fica isolado do tipo, o que eu vou fazer agora? Ele sempre tem com quem jogar. E isso é trabalho, isso é treinamento. Então assim, dá nem para contestar a vitória do Flamengo, que mais uma vez ganha a Supercopa e o Bruno Henrique conquista o seu 14º título com essa camisa, se igualando ao Arrascaeta aí como, né, vencedores máximos com a camisa do clube. Para quem tinha dúvidas, o Bruno Henrique ainda dá um baita de um caldo. O cara ainda tá jogando muita bola e tem muita coisa ainda para acontecer. O Botafogo precisa se mexer se quiser continuar sendo protagonista na temporada, porque nesse jogo não viu.